Olá, amantes da cultura japonesa. Gosta do Japão? Continua aqui, bora lá. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui para mais um vídeo no canal sobre a história do Japão. Vamos começar logo esse vídeo, bora lá. E como já viram, vamos falar sobre o período Sengoku. Não é sem o Goku, tá? E a legenda do YouTube fica aparecendo isso. Ups, só queria falar isso. É Sengoku. E vem com esses kanjis aqui, né, de guerra e de país, reino, porque é o período em guerras que teve sobre todo o Japão. Você sabe, lá no período Kofun, e aí o que eu falei, foi dividido, o Japão era dividido em pequenos países ali. Então, são os reinos, países, assim, em guerras, que são parte dos daimyos, assim, cada um brigando para ver quem será o próximo shogun, quem vai reunir ou dominar o país. Acho que tá pegando bem, eu botei meio torto isso aqui. Enfim. Então, o nome é só esse mesmo. Ele também é conhecido como outro nome, mas eu vou falar logo aqui, né? Porque aqui é a parte de vem o nome. Também conhecido como Azuchi Momoyama. Por causa... Oh, meu Deus do céu! Um alarme. Azuchi Momoyama, por causa do Castelo Azuchi e do Castelo Momoyama. Vocês vão ver mais à frente. Para poder explicar o nome, é isso aí. Vamos logo para a segunda parte. Então, o que de mais importante aconteceu? As guerras. Tendo isso, esse período começou lá na revolta de Oni, que eu falei no vídeo passado. Vocês vão poder ver aqui. Agora eu sei onde é. Ele começa aqui, sim, na metade do período Muromachi. E começa com aquela revolta. O período Muromachi não terminou aí, como vocês sabem. Só quando o Oda Nobunaga destrona o último Shogun. Falando do Oda Nobunaga. Bom, aqui está ele. Grande Oda Nobunaga. Bem, não sei a altura dele. Deveria saber, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o Oda Nobunaga. Essa aqui é uma imagem dele, e aqui não seria ele mais de verdade, assim, né? Ó, bigode grosso. Então, ele foi, digamos, começou a unificação aqui, né? Quando começou a ter essas divisões assim por causa de guerras que o Daimyo queria. Os Daimyos começaram a brigar entre si, né? Pra ver quem seria, porque o Shogun começou a perder o poder, como nós vimos no vídeo passado. Então ele iniciou essa unificação, conseguindo conquistar outras, fazendo alianças aqui, dominando outros, que contribuiu muito. Porque ele foi esperto em usar massivamente o arcabuz, o teppou, como eu disse. Ele tinha uma estratégia de fazer... Aproxima aqui para mostrar melhor. Sabe? Fileira assim, né? Só que tinha, tipo, fileira de 3 assim, ou mais. Tinha aqui, outro aqui. Quando esse da frente atirava, ele ia para trás e o segundo atirava. Aí ele ia para trás de novo, o terceiro atirava. Porque nessa época não era, tipo, armas hoje em dia que pá, vai atirando toda hora, não. Era uma bala, atirava e você tinha que botar pólvora, botar a bala lá dentro para poder atirar. E levava tempo, você podia ser morto, ser atingido pelo arcabuz do teppou do outro, ou por uma flecha, ou alguém podia chegar perto de você, né? Então, ele fez a estratégia de poder continuar sempre atirando. Tá. Isso é muito bom. Tem imagens aqui. Eu aproximei porque... Aí, ó. Aqui não tá mostrando a fileira, mas é assim. Essa aqui mostra, ó. Tá vendo? Um atrás do outro aqui. Só o cara entregando pólvora, bala. Até aqui. Estão arrumando aqui pra poder atirar, tá vendo? Esses aqui estão atirando. Que estão ali no fundo. E outros aqui, eles já estão prontos. Esse aqui, tá vendo? Tá botando a pólvora lá dentro, botando a munição. Quando esses aqui terminarem de atirar, estão lá atrás, vão lá pra frente e atira. Esses aqui vão pra trás, pega a pólvora, pega a bala, começa a apontar. Aí os outros, tá vendo? Esses aqui vão pra cá pra arrumar.
esses que estão aqui no meio vão aí e vão atirar. E esses aqui que estão mais atrás vão ficar no meio. E assim vai. Isso fez com que ele surpreendesse os inimigos, porque não estava acostumado a ver tiros assim consecutivos. E e o dano também é maior, né, com uma arma do que com uma flecha. As armaduras na época não tinham essa resistência toda, né, contra tiro, né. Nenhuma armadura tem muita resistência contra tiro. Tava conseguindo muitas vitórias com isso. Com isso, ele começou a construir o Castelo Azuti, como eu disse na parte 1 aqui, né, que dá nome a esse período que uns chamamos de Azuchi Moyama. Primeiro vem aqui o Castelo Azuti. Ele começou a fazer em 1579, né, para fazer o Castelo Azuti, ali perto de Kyoto, sabe? Para ele poder conseguir mandar mais, conseguir ter mais controle sobre essas coisas. E aqui, ó, temos o Akechi Mitsuhide, um dos retentores do Oda, né? Um dos aliados dele, que o traiu, sim, e o levou à morte, né? Li e vi coisas falando de que ele matou porque ele traiu o Oda, o Nobunaga, no caso, o Oda é o nome do clã. Porque ele foi insultado, envergonhado numa reunião que tinha. O Nobunaga invadiu um lugar que seria dele e eles eram aliados, não era para fazer isso. Tem várias essas coisas. E aí como foi? Ele... Uma guerra, num negócio que o Nobunaga e os exércitos dele estavam indo. O Nobunaga ficou num templo enquanto o exército estava indo. Ele sabia disso, meio que... Ele conseguiu gente para ajudar ele, né, aliados para isso. Meio que cercou esse templo, forçando o Nobunaga a sair, meio que jogou fogo. Eu vi que tem coisa que ele queimou. Eu vi também que foi o próprio Nobunaga que queimou ali, se matou e morreu queimado, para não dar essa chance pro Akechi pegar a cabeça dele, porque nessa época não tinha máquina fotográfica para você mostrar que você matou a pessoa, né? Então arrancava a cabeça e chegava, ó, matei ele, tá aqui ele aqui, ó, tá ele aqui, ó. Aí o Nobunaga falou, não, você ganhou, mas não vai pegar minha cabeça não. Aí ele morreu lá queimado, não tinha como saber a pessoa. Tanto que muitas pessoas não sabiam, não se aliaram a ele porque, não tem a cabeça aqui do Nobunaga pra saber que tu matou ele, né? Então não vai que o Nobunaga aparece aqui e fica loucão que a gente traiu ele, não. Deixa isso quieto aí, né? Aí, um dos seus aliados mais fiéis, digamos assim, né? Desculpa a imagem, Toyotomi Hideyoshi, ficou sabendo disso, voltou da onde ele estava lá guerreando, né? Para vingar o Nobunaga. E foi atrás do Akechi Mitsuhide e levou ele à morte. Eu vi que pode ter sido ele que matou, ou o Akechi Mitsuhide fugiu, mas só com algumas pessoas, uns 5 mais ou menos. Acabou encontrando alguns bandidos, pegavam os corpos do samurai que foi morrido no meio da guerra, aí pegava as espadas, joia, armadura, enfim, coisas que eles podiam ter. Eles podiam, sei lá, espada podia ter ouro, a própria armadura podia ter algumas coisas de ouro, prata, assim, eles roubavam para poder vender. Às vezes tinha suprimentos que ficavam ali, eles podiam vender ou comer, porque eles não tinham dinheiro, eles tinham que fazer isso para sobreviver. Aí viu os samurais ali, pô, a armadura dos caras, a espada maneira, pô, bora neles. Aí morreu. Tem essas duas coisas aí que eu vi. Não tenho muita certeza porque eles vão sempre descobrindo coisas novas. Isso é muito empolgante para continuar estudando história. Eu gosto muito demais disso. Aí, o Toyotomi conseguiu vingar o Nobunaga. Aí ele assumiu o posto do Nobunaga como o outro governante. Como o Nobunaga estava conseguindo unificar bastante, ele estava sendo quase o Shogun. Aí ele morreu, né? O Toyotomi pegou esse caminho, né, que o Nobunaga estava indo, ele chegou daqui e foi indo. Ele conseguiu unificar, mas não virou Shogun. Mas vamos aos poucos vendo. Aí ele começou a construir Castelo de Osaka,
Lindo, lindo. Em 1583, começou a fazer o Castelo de Osca. Tá vendo isso aqui? Esse muro alto aqui. Os castelos começaram a ser feitos mais altos assim. Além da imponência, porque você tá no alto, né? Por causa do Tepou. Porque os tiros iam muito longe, né? Os arco e flecha não iam tão longe assim. Então, não precisava de tanta defesa. Aqui, o tiro ia bem mais longe. Então, para se proteger, eles começaram a fazer esses castelos mais altos. Aqui o Castelo de Osca mais perto, né? Ou o próprio castelo em si. E aqui temos, eu pesquisei e mostra essa imagem aqui para falar do Castelo Momoyama, né? Então, se alguém vê, se não foi esse, desculpa, eu pesquisei. Eu encontrei mais essa foto nas pesquisas. Começou a fazer isso aqui em 1594, né? E é da onde vem esse período Azuchi Momoyama. É do castelo Azuchi que o Nobunaga fez. E o Toyotomi fez o Momoyama. Fica em Fushimi, em Kyoto. Com isso, né, ele conseguiu unificar, como eu disse, o Toyotomi, mas não virou Shogun, né? Ele ganhou um outro título, chamado Kanpaku, que é tipo o conselheiro principal do imperador. Ele ainda ia conseguir. Lá, um documentário muito legal para vocês poderem ver, fala sobre isso aqui, sobre esse período aqui, é o Age of Samurai, que tem na Netflix, muito bom. Lá fala que o Toyotomi conseguiu fazer, como é que é? Deu um migué ali para mostrar que ele tinha descendência bem antiga lá, com a família imperial, para poder ir virar Shogun, essas coisas assim. Tinha essa prova, mas ele era filho de camponês, sabe? Mas isso aconteceu com o Tokugawa também. Depois eu falarei quem é o Tokugawa. Então, como eu disse, ele tinha conseguiu esse título Kanpaku. Aí, passado um tempinho, ele começou a ficar meio doido, porque ele decidiu invadir a China. Ele mandou homens lá pra China, que passa pela Coreia, óbvio, primeiro. A Coreia não deixou ele passar livremente assim, né? Resistiu, ele decidiu atacar ali também, mas não conseguiu. Ele tentou mais uma vez, não conseguiu também. A China ajudou a Coreia a mandar. Aí foi um gasto muito grande, obviamente, para poder mandar homens, mandar suprimento. Então isso já desfalcou, né, o dinheiro ali, vários gastos. E no fim da vida, estava bem perto da morrer, porque ele estava doente também no fim da vida. Ele cria um conselho ali, né, para administrar, para não dar poder somente para uma pessoa, que essa pessoa pode usurpar esse posto da família dele, né, e não passar para o filho dele. Aí ele não queria isso. Esse conselho se chama Gotairo. Tem o Tokugawa Ieyasu. Tô botando para cá para o notebook. Outro que faz parte, Maeda Toshie, Moriteru Moto, Ukita Hide e o Kobayakawa Takakage. Complicado. E este é o filho dele, o Hideyori, Toyotomi Hideyori. O conselho foi mais para ficar no comando até o Hideyori tivesse idade para poder assumir e comandar por ele. Mas o Tokugawa, esperto, fala um pouquinho do Tokugawa, ele estava lá junto com o Nobunaga, foi um aliado do Nobunaga, ajudou ele em várias coisas, ajudou o Hideyoshi também. Tiveram uma briga antes, assim, mas depois eles ficaram aliados de novo. Mas aqui, como o Hideyoshi, que era o que tinha o apoio mesmo, né? Ele viu, é o meu momento. É o meu momento. Aqui, agora vai ser eu. Né? Aí ele conseguiu pegar mais aliados para ele, porque ele era o daimyo mais forte, um dos mais importantes. Então ele conseguiu mais apoio, mais apoio, mais apoio. Nem todos apoiaram, obviamente, mas ele conseguiu bastante apoio. Um desses que ele não conseguiu apoio
foi esse. Ishida Mitsunari, que era um grande defensor, sabe, fiel ao Hideyoshi. Ele não estava gostando que o Ieyasu estava conseguindo tanto poder. Ele queria para isso, mas ele não estava conseguindo muito apoio, porque ele não era tão guerreiro assim, ele estava mais na parte política e burocrática da coisa. Então ele não conseguiu muitos aliados. Aí o Ieyasu, para poder tentar ver se ele entrava em briga, para ele já se livrar do Mitsunari, ele arrumou briga com o Kawakawa Takaga. Meu Deus! Takakage. Meu Deus. Pra ver se levava ele a brigar, mas ele não conseguiu muito. Como eu disse, ele queria fazer o Mitsunari, né, guerrear contra ele logo, para ele resolver essas coisas. Ele consegue. Que em julho do mesmo ano que ele briga com o Takakage, ele vai até, hoje em dia, Toshigi, mas era conhecido como Shimotsuke no Kuni. Aí o Mitsunari vai até lá, ele vai com o apoio do daimyo cristão da época, o Konishi Yukinaga, e Ankuji Eke, que é esse cara aqui. Esse daqui é o Hideyoshi, esse aqui é o Eke. Essa batalha que estava tendo com conflito entre eles começou a ter proporções maiores, fazendo que os outros daimyos que não estavam envolvidos nisso tinham que escolher um lado, né? Ou ficava com o Mitsunari e os outros que eram apoiadores do Hideyori, né, o filho do Hideyoshi, ou iam com o Tokugawa Ieyasu, né? Que era o daimyo que estava em ascensão, crescendo para se tornar o próximo shogun. Então, esse aqui, Kuroda Nakamasa e o Kato Kiyomasa e o Masanori Fukushima se juntaram ao Tokugawa por causa da Nene, a esposa do Hideyoshi, que continuava viva. Que é essa aqui. Desculpa a imagem bem ruim, sabe? Dizem que talvez ela deu esse apoio ao Tokugawa, talvez por causa de rancor que ela pode ter tido do Hideyoshi, que no fim da vida dele, ele não conseguiu ter filho com ela, o Hideyoshi. Aí foi outra esposa que nessa época, eu já devo falar de outros vídeos, e nessa época que tinha poligamia, principalmente os nobres, tinham classe mais alta, assim, tinham várias esposas, tinham concubinas, assim, né? Então o Hideyoshi tinha várias concubinas, o Nobunaga também tinha, Tokugawa. Então ele era casado com essa, a esposa principal dele. Só que ele também, a segunda esposa dele vira essa aqui, a Yodogimi. Foi com ela que ele teve o Hideyori. O Hideyoshi teve com ela o Hideyori. Ela era sobrinha do Nobunaga. Então dizem que a Nene deu esse apoio pro Tokugawa por ter tido isso, porque o Hideyoshi estava mais amoroso com ela assim, né? Porque ele conseguiu ter filho com ela. Mas também tem que diga que foi como ela estava do lado do Hideyoshi por vários anos, a conquista, ela meio que sabia quem ia ganhar, né? Aí decidiu ficar no lado dos vencedores, né? Ah, esses outros aqui que eu falei, o Kato, Nagamasa, o Masanori, foram meio que quase que cuidados pelo Hideyoshi e pela Nene, por isso que eles seguiram ela quase que fosse uma mãe, sabe? Aqui temos o Kobayakawa Hideaki. E foi bem importante na decisão desse conflito. Porque Hideaki trocou de lado nessa disputa entre o Mitsunari e o Tokugawa. Ele estava do lado do Mitsunari, mas ele é sobrinho da Nene. O Tokugawa falou antes com ele, conversou e tal, ele conseguiu fazer com que o Hideaki trocasse de lado. E meio que atacou também o exército, porque foi assim. No Age of Samurai mostra isso. Tava do lado ali, chega mais perto, o exército do Mitsunari, o exército do Tokugawa. E o Hidekawa,
o Hideaki tava, tipo, no outro ladozinho assim, numa descida. Aí ele fez o Hideaki, começou a atacar ele, o exército também, e o Tokugawa foi. O exército do Mitsunari ficou meio doido. Como assim? Sendo atacado, o cara não era do nosso lado? O Tokugawa aproveitou, aí ele conseguiu vencer. Essa batalha foi em Sekigahara, que hoje é a província de Gifu. Aqui, ó. Província de Gifu, Sekigahara bem aqui. Perto de Nagoya. Onde aconteceu essa batalha decisiva que levou o Tokugawa a ganhar e se tornar o Shogun e levar até o período Edo. Falaremos no próximo vídeo. Vamos logo à parte 3 aqui. Não, que parte 3? Parte 3? Eu tô... Meu Deus do céu. Não é agora a parte 3, não. Falaremos um pouco sobre a cultura que se desenvolveu aqui. Não foi só guerrinha não, meu querido. Tem este homem aqui, Sennorikyu. Ele foi o que transformou a cerimônia do chá do que nós conhecemos hoje. Antes, como eu falei no período passado, eu não falei especificamente, só falei que surgiu lá. Mas lá eles usavam esse chá, cerimônia assim, com algo mais luxuoso. Tinha peças que vinham de outros países, né? Coisas mais luxuosas. Ele não, quis fazer algo mais sóbrio, sabe? Com coisas feitas no Japão, mais simples, de barro. E lá começou a ser como a gente conhece hoje mesmo. Tem todo o preparo do chá, fazer ali, servir a pessoa. Uma meditação. E não só para beber. Ali é uma meditação para você transcender, sabe? Para iluminar. Aqui também teve onde o Ikebana, que eu falei no vídeo passado também, se tornou mais como é hoje também, sabe? Começou a ganhar mais força, assim. Além disso, também surgiu o Kota. É uma forma de música acompanhada pelo shamisen, sabe? Aqui é só uma foto para poder mostrar o shamisen, esse instrumento aqui. E também surgiu isso aqui. Joruri. Também tinha o shamisen para poder tocar, mas é mais um espetáculo assim, que onde os músicos se preocupavam em contar uma história e acompanhado por esse boneco chamado Bunraku, sabe? Onde era mais preocupado a história em si, não a música, sabe? Não era mais preocupado contar a história assim, não tinha tanto uma melodia musical, mas era melodioso, não era só uma fala como eu tô falando aqui, sabe? Agora sim, vamos ao terceiro tópico. Então, como eles viviam? Olha, a vida era meio como estava antes, sabe? Por quê? Não tanto como estava antes, é porque teve muitas e muitas guerras, né? Então, tipo, as pessoas ficavam preocupadas nas regiões que viviam, porque outros daimyos podiam atacar, enfim. Mas o Nobunaga incentivou mais o comércio. Fazer comércio com fora. Ele também apoiava o cristianismo, então o cristianismo também foi ganhando força aqui, foi convertendo mais pessoas, sabe? Porque o Nobunaga também queria diminuir o poder do budismo. Estava muito forte, isso poderia ser ruim com ele, né? Para virar shogun. E ele também queria o teppou, né? Para poder usar em guerra. Mas ele incentivava bastante o cristianismo e o próprio comércio. Então, vários comerciantes cresceram bastante. Conseguiram fazer comércio com fora, ali dentro mesmo, porque melhorou a transporte, né? Ele melhorou essas estradas para poder transportar e conseguir fazer essas coisas. Bem, o vídeo de hoje é isso aí. Se você gostou, nós temos isso aqui, ó. Pix. Se você me ajudar, o mínimo é 10 centavos. Se inscreve no canal e até a próxima. Até nem.